Atenção, amigos do canal Reflexões dos Avós. Esta é a segunda parte da história do seu Tião. Se você ainda não assistiu à primeira parte, pare agora mesmo para não ficar sem entender nada, porque esta história continua exatamente de onde paramos. Mas não se preocupe, se você ainda não viu o começo, clique neste card que aparece aqui em cima da sua tela ou acesse o link logo abaixo no primeiro comentário fixado. Assista lá e depois volte aqui para ver esta parte 2. Como identificar na história certa é simples, verifique a capa. Procure pela foto do seu Tião e pela faixa superior. A série dele tem uma faixa arco-íris, uma faixa bem colorida mesmo. Se tiver dessa cor, você está no lugar certo. Recado dado? Então não pule nenhum segundo, porque cada detalhe é precioso para o desfecho dessa trajetória impressionante. E antes da gente começar, um aviso rápido. Estamos quase batendo a linda marca de 100 mil inscritos aqui no canal. Então, se você gosta das nossas histórias, já se inscreve agora para fazer parte dessa família. Deixa o seu like da confiança logo aqui no começo e vamos juntos ouvir o que o seu Sebastião tem para nos contar. Muito obrigado por você ter voltado aqui hoje. Saber que você tirou mais um tempinho do seu dia para terminar de escutar a história desse velho aqui me enche de alegria. Deus abençoe a sua vida. Não falo da boca para fora não, sem Deus a gente não é nada, não é verdade? Bom, como eu estava te dizendo lá no finalzinho do outro vídeo, aquele ônibus rodou a noite inteirinha. O motor roncava pesado, cortando a neblina gelada da madrugada, e a cada quilômetro que a gente se aproximava da minha terra, o meu coração batia tão forte que parecia que ia pular pela boca. Quando eu desci na beira da rodovia, já era alta madrugada. Um frio de cortar o osso. Fui caminhando a pé pela estradinha de terra escura, guiado só pela luz da lua. O meu estômago deu um nó muito ruim quando eu percebi que estava pisando de novo nas terras do Valdir. Para mim, aquilo ali nunca tinha sido a nossa casa. Era o território daquele homem. A primeira coisa que apareceu na minha frente, erguida no escuro, foi a venda dele. O armazém de tijolo estava lá, virado para a rua de terra, todo apagado e com as portas grandes de madeira trancadas no cadeado. Eu parei ali na frente por um segundo, tive receio, esperando escutar um grito ou um barulho de bota. Mas estava tudo muito quieto, além, é claro, da cachorrada latindo. Eu respirei fundo, tomei coragem e fui caminhando devagarzinho, dando a volta pelo canto do armazém para poder ir lá para a parte de trás. Quando apontei no terreiro de trás, minha filha, a luz da varanda lá do fundo estava acesa. Você acha mesmo que coração de mãe, depois de escutar a voz do filho sumido no telefone, após quase um ano de agonia, consegue pregar o olho? Que nada. A dona Carmen estava sentada no banquinho, ali na frente da porta da cozinha, enrolada num chale de lã, de olho vidrado no escuro, só esperando. Eu pisei num cascalho. O barulho estalou no silêncio da noite. Ela levantou num pulo. O chale escorregou e caiu no chão. Tião? A voz dela cortou o silêncio da madrugada, trêmula. Eu larguei a minha sacola de pano e corri. A gente se encontrou no meio daquele terreiro de cascalho. O abraço que ela me deu, minha Nossa Senhora. Ela me apertava com uma força que eu achei que ia estalar as minhas costelas. Ela chorava alto, beijava o meu rosto sujo de poeira da estrada, passava a mão no meu cabelo e repetia meu nome sem parar. Dizia que eu tinha crescido muito. Ela estava impressionada. Depois que o pranto mais grosso passou, ela me puxou para dentro da cozinha. Tinha um bule de café quente no fogão a lenha, esperando por mim a noite toda. A casa estava limpa, com cheiro de paz. A sombra escura que morava no olho dela por causa do medo tinha sumido por completo. A coluna estava ereta de novo. Eu sentei na mesa de madeira, segurei as duas mãos calejadas dela por cima da toalha e não aguentei esperar mais um segundo sequer. Mãe, pelo amor de Deus, eu falei, olhando no fundo do olho dela, ainda com medo da sombra daquele homem. Me conta o que a senhora não quis falar no telefone.
O que foi que aconteceu com aquele sujeito depois que eu sumi? Ela suspirou muito fundo. O olhar dela ficou sério, sombrio, voltando lá para o passado. E o que ela me contou ali, minha filha, é a coisa mais chocante que eu já tinha ouvido em toda a minha vida. Ela me disse que naquela manhã fria, logo depois que eu fugi no escuro, ela acordou com o corpo inteiro latejando da surra. Quando o sol clareou o terreiro, o Valdir levantou da cama bufando. O cheiro de suor azedo e cachaça velha empesteava o quarto. Ele calçou aquelas botinas pesadas, passou por ela na cozinha sem dar um único bom dia e não teve a capacidade de olhar para o rosto roxo dela. A frieza daquele homem era um negócio de outro mundo, sabe? Ele foi para a venda lá na frente, abriu as portas e começou a trabalhar normalmente, como se não tivesse destruído uma família na tarde anterior. As horas foram passando. A mãe já estava aflita com o meu sumiço. Foi nas vizinhas perguntar por mim, ninguém tinha me visto. Quando deu a hora do almoço, o Valdir veio marchando lá da frente, com a cara fechada de sempre. Ele parou no batente da porta da cozinha, cruzou os braços grossos e engrossou a voz. Cadê aquele rato, magricela? O caminhão de farinha chegou e ele não foi descarregar os sacos até agora, por quê? A minha mãe, encolhida perto da lenha do fogão, segurou o pano de prato com força e disse, com a voz tremendo, que não sabia. Disse que eu não estava no quartinho de ferramentas e que devia ter fugido de madrugada com a roupa do corpo por causa da pancadaria. Minha filha, na mesma hora, a cara do homem mudou. Ele deu um sorriso torto, maldoso, e do nada soltou o veneno. Ele olhou para minha mãe e falou fingindo surpresa. Ah, então é por isso que sumiu o dinheiro de ontem para hoje? Olha a maldade do sujeito, meu bem. Ele sabia muito bem que não faltava um único tostão lá na venda, mas inventou essa mentira suja na cara dura só para me difamar. Ele queria envenenar a cabeça dela contra mim. Deu um chute na cadeira de madeira, começou a berrar que eu era um trombadinha solto e jurou por tudo que é mais sagrado que se eu botasse o pé naquelas terras de novo, ele me arrastava para a delegacia da vila e me despachava direto para um reformatório de menores. Foi bem nessa hora da história que a minha mãe parou de falar. Ela me explicou que ela percebeu na mesma hora que era mentira daquele sujeito. Afinal, o Valdir só jogou essa conversa de caixa roubado depois que ela avisou que eu não estava mais lá. Ele fez isso de pura maldade, só para apavorar ela com a ideia de me prender num reformatório. Mas o silêncio tomou conta da cozinha. Ela soltou as minhas mãos devagar, olhou bem fundo no meu olho e o rosto dela se contorceu numa agonia muito triste. Tiãozinho, ela gaguejou com a voz muito baixinha, quase um sussurro envergonhado. Eu sabia que ele estava mentindo para me assustar, mas, meu filho, você pegou mesmo algum dinheiro dele para poder viajar? A mãe não vai ficar braba se você fez isso. É só para desencargo mesmo, filho. Aquela pergunta me deu um soco no estômago. Mas olha, eu não julguei a minha mãe. De jeito nenhum. Ela conhecia a nossa miséria. Ela sabia muito bem que eu não tinha um único tostão furado no bolso. Que eu não tinha como pagar uma passagem de ônibus ou comer na estrada. E mesmo assim, eu tinha evaporado no mundo. A matemática não fechava na cabeça dela. Eu puxei as mãos calejadas dela de volta para as minhas. Apertei com firmeza, olhando direto naqueles olhos cansados. Mãe, eu respondi com a voz mais firme que eu já tive na vida. Eu juro pela alma do meu pai Firmino, que está lá no céu escutando a gente. Eu saí por aquela porteira com uma mão na frente e outra atrás. Fui no meio da caçamba de um caminhão de boi e passei. Fome. Morando debaixo de um viaduto na cidade grande, por uma semana, até encontrar a sapataria do italiano. Eu preferia morrer à míngua na rua do que encostar num único centavo daquele covarde. Ela soltou um suspiro tão pesado que pareceu que o peito dela esvaziou. Ela fechou os olhos, secou uma lágrima grossa que desceu no rosto e me pediu perdão por ter perguntado aquilo.
A paz voltou para o olhar dela, e então ela continuou a me contar o terror daquele dia. A dona Carmen explicou que o Valdir estava com o sangue fervendo não era só pelo tal dinheiro do caixa. Lembra daquela carga de mercadoria caríssima que ele tinha recebido na sexta-feira e estava toda podre? Juntou o prejuízo financeiro enorme que ele tomou com os fornecedores, mais a raiva de ter estilhaçado a sanfona do meu pai e agora a minha fuga. A cabeça dele era um caldeirão de ódio puro. Ele não ficou para almoçar. Bateu a porta da cozinha com um estrondo e voltou bufando para o armazém. E ele não saiu mais de lá. A minha mãe contou que escutou o barulho dele trancando as portas grandes de madeira da venda por dentro. Ele pegou uma garrafa de aguardente forte no balcão e bebeu. Bebeu como se quisesse afogar o diabo que morava no peito dele. Ela estava morrendo de medo dele ir lá incomodar ela. A tarde virou noite. O escuro tomou conta da roça e a dona Carmen ficou trancada no quarto dela, rezando baixinho, morrendo de pavor de ele vir arrombar a porta de madrugada para descontar aquela fúria toda nas costas dela de novo. Mas o barulho não veio. A madrugada passou inteira num silêncio de morte. Quando o sol começou a querer furar a neblina gelada da roça na manhã seguinte, alguém bateu na porta da cozinha. Bateu de levinho, com muito cuidado. A minha mãe abriu devagar. Era o Abelardo, um funcionário antigo do Valdir, um homem bom, de pouca fala, que lidava com os animais e a roçada lá nos fundos. O peão estava branco que nem cera de vela, tremendo. Ele tirou o chapéu de palha amassado da cabeça, botou no peito e abaixou o olhar para a ponta da bota dele. Meus pêsames, dona Carmen. Ele sussurrou com a voz falha, quase chorando. A minha mãe não entendeu absolutamente nada. Ele chegou dando os pêsames, em vez de contar o que houve. O coração dela disparou, achando que tinham me achado morto na beira de alguma estrada. Ela perguntou gaguejando o que tinha acontecido. O Abelardo engoliu em seco e apontou com a mão trêmula lá para os fundos da propriedade, lá para o lado do mangueirão. O Valdir não tinha dormido no chão da venda. Na calada da madrugada, completamente cego e entorpecido pela cachaça que ele tinha virado na garganta, ele destrancou a porta dos fundos do armazém. Ninguém sabe se ele saiu para tentar respirar um ar, se foi urinar no mato ou se só cambaleou sem rumo no escuro. O que se sabe é que ele foi descendo aos tropeços na direção do chiqueiro de porcos. A cerca de madeira era rústica, meio baixa. Naquela escuridão de breu, com a perna bamba de cachaça, ele esbarrou na tábua e despencou de cabeça lá para dentro da lama. A queda deve ter sido de mau jeito, apagando o homem no mesmo segundo em que o corpo gigante dele bateu no chão sujo. E ali dentro daquele cercado, minha filha tinha muito bicho criado para engorda. Não tem dó, não tem dono, não tem sentimento. O que aconteceu na lama daquele chiqueiro naquela madrugada escura foi o próprio retrato do inferno na terra. Quando o Abelardo chegou para tratar as criações logo cedo, o estrago já estava feito. O corpo daquele homem estava desfigurado de um jeito que a mente de uma pessoa de bem não consegue nem imaginar. A minha mãe, quando escutou aquilo da boca do peão, caiu sentada no batente da porta. Ela entrou num estado de choque terrível. Ela chorou de soluçar alto, de faltar o ar no peito, mas não foi nenhuma gota de tristeza. Por ele não. Foi o sistema nervoso que estourou por causa daquela imagem pavorosa. A notícia espalhou pela vila, feito rastro de pólvora. O povo inteiro apareceu no enterro, mas ninguém chorava. Só tinha gente de cabeça baixa, cochichando assombrada pelos cantos do cemitério de Terra Vermelha. A polícia da cidade veio, revirou a venda, olhou o chiqueiro de ponta a ponta, interrogou os peões e atestou rápido o que todo mundo já sabia. Um acidente grotesco causado pela bebedeira descontrolada dele. Colocaram uma pedra em cima do caso. Depois que a poeira daquela desgraça toda assentou, Tiãozinho, a minha mãe me disse, apertando a xícara de café na mesa, a minha única missão na vida virou achar você.
Ela contou que perguntou para todo caminhoneiro que parava ali na frente. Pegou condução, foi na cidade, bateu nas portas do povo antigo que a gente conhecia. Mas ela nunca arredou o pé de morar naquela casa grande de tijolo. Eu perguntei por que ela não vendeu aquilo tudo para ir para a capital me procurar de uma vez. Já que agora era a viúva herdeira de tudo, o olho dela encheu d'água de novo. Porque eu tinha um pavor cego de você voltar machucado num dia de chuva, meu filho, ela explicou, fazendo um carinho no meu rosto. Eu tinha medo de você bater nessa porta, ver gente estranha morando aqui dentro e achar que a sua mãe também tinha te largado no mundo. Eu finquei o pé nesse chão para ser a sua luz acesa, esperando você voltar. Depois que eu tirei aquele peso das costas e vi o alívio no rosto da minha mãe, foi a minha vez de abrir o coração de verdade. Eu não escondi nada. Contei para ela cada detalhe dos meses que eu passei longe. Falei do frio de lascar debaixo daquele viaduto de concreto, do gosto amargo da fome, revirando o lixo da feira. E aí, quando o olho dela já estava arregalado de pavor, eu contei do anjo que Deus colocou no meu caminho. Falei do seu Giuseppe, da sapataria quente, do prato de macarrão da dona Lourdes. Contei da minha cadeira de engraxate na calçada e de como eu guardava cada moeda de gorjeta numa latinha de cera vazia, com o único pensamento de voltar para resgatar ela daquele inferno. Quando eu falei da sanfona preta lá da praça e de como eu virei as costas para o meu maior sonho só para não gastar o dinheiro que ia salvar a vida dela, ela não aguentou. A dona Carmen deitou a cabeça no meu ombro e chorou, mas dessa vez não era choro de agonia, era choro de puro orgulho. A gente conversou tanto, mas tanto, que a gente nem viu o tempo passar. Quando fomos dar por conta, o galo cantou lá no fundo do quintal. O escuro foi clareando na janela da cozinha. A neblina foi levantando do pasto e o dia amanheceu de vez. A gente estava ali, sentado na mesma mesa, com o bule de café já frio, proseando igual duas almas que tinham acabado de se reencontrar no céu. Foi aí que a gente escutou o barulho de bota pisando no terreiro. Bateram na nossa porta. A minha mãe levantou, ajeitou o cabelo e abriu. Era o Tonho, um dos peões que cuidava lá da frente. Ele tirou o chapéu, deu bom dia meio desconfiado, olhando para o meu vulto lá dentro, me deu um bom dia, depois perguntou para ela. Dona Carmen, a senhora vai querer que eu abra as portas do armazém hoje? A minha mãe olhou para o peão, olhou para trás para mim, respirou fundo e respondeu com uma voz mansa, mas muito decidida. Não, Tonho. Pode avisar o pessoal que a venda não vai abrir hoje, e nem amanhã. Na verdade, avisa os interessados que eu estou fechando as portas em definitivo. O peão arregalou o olho, sem entender nada, assentiu com a cabeça e saiu andando devagar. A minha mãe fechou a porta de madeira, escorou as costas nela e deu um sorriso de canto de boca que me iluminou por dentro. A gente vai embora daqui, tiãozinho, ela falou, cruzando os braços. Eu vou vender cada palmo de terra, cada tijolo dessa venda e dessa casa. Eu só não tinha pregado uma placa de vende-se lá na frente ainda, porque eu precisava que você soubesse onde me achar. Mas agora que você está aqui, a gente não precisa de mais nada que era daquele homem. Haja liberdade. Daquelas palavras me deu uma tremedeira boa nas pernas. Eu levantei da cadeira, abracei ela e já fiz o meu pedido na mesma hora. Eu queria ir embora para a capital. Queria morar perto da rua do seu Giuseppe, porque, tirando ela, aquele velho sapateiro italiano e a esposa dele foram a única verdadeira família que me acolheu com amor quando o mundo inteiro me virou as costas. A minha mãe não pensou nem meia vez. Concordou na hora. O coração dela também estava cheio de gratidão por aquela gente que não deixou o menino dela morrer à míngua na chuva. A gente já queria fazer as trouxas de roupa e ir embora no dia seguinte, mas a vida real não é fácil assim, minha filha. Vender herança deixada por defunto antigamente era uma cruz muito pesada de carregar. Hoje em dia, vocês têm computador, internet, tudo sai na hora. Naquela época,
Meu Deus do céu! O advogado lá da vila sentou com a gente e explicou o tamanho do enrosco. Não adiantava só a gente querer vender e entregar a chave. Como o Valdir tinha morrido de forma trágica e a minha mãe era a meeira, a dona de tudo, precisava abrir o tal do processo de inventário. E isso corria tudo no papel, na base da máquina de escrever. E tinha outro detalhe. Achar um comprador que tivesse dinheiro vivo para comprar uma propriedade daquele tamanho de porteira fechada no interior não era coisa que acontecia do dia para a noite. O processo era arrastado, dependia da boa vontade do juiz para assinar o formal de partilha e liberar o documento para o nome do novo dono. A gente ia ter que ter muita paciência. Íamos continuar morando ali naquelas terras por mais uns bons meses, lidando com papelada velha e carimbo de cartório, até conseguir cortar de vez aquele último cordão que prendia a gente na lembrança daquele homem, para a gente não ficar ali de braços cruzados, dentro daquela casa enorme, só olhando para o teto e remoendo o passado, enquanto a papelada corria na justiça. A minha mãe tomou uma decisão muito sábia. A gente não ia fechar as portas da venda? Coisa nenhuma. O trabalho, minha filha, tem um poder muito grande de ocupar a cabeça da gente e espantar os fantasmas. Então, abrimos os cadeados grossos do armazém. O cheiro de milho seco, fumo de corda e sabão em pedra bateu no meu rosto, mas dessa vez o ar estava leve. Não tinha mais aquele peso sufocante de quando o Valdir ficava escorado no balcão com a cara amarrada. Eu assumi o balcão de vez. Com os meus 15 anos nas costas e já calejado de lidar com os clientes engravatados lá da capital na minha cadeira de engraxate, atender o povo da roça foi uma alegria só. Eu pesava o feijão na balança de prato, cortava o pedaço de carne de sol no facão e proseava com os caboclos que encostavam ali para comprar mantimento. A dona Carmen ficava lá, na casa dos fundos, cuidando da contabilidade num caderninho de capa dura, fazendo os pedidos para os fornecedores e garantindo que não faltasse um grão de arroz nas prateleiras. Claro que a gente não tocava aquilo tudo sozinho, tinha uns funcionários mais antigos que ajudavam. Eu tive que aprender muita coisa com eles. A gente trabalhava de segunda a sábado com um sorriso no rosto, e o armazém até melhorou de movimento. O povo da região percebeu rápido que a energia do lugar tinha mudado da água para o vinho. Mas olha, a paciência da gente foi testada com força. Você sabe como é a lei, né? A justiça dos homens caminha num passo tão devagar que parece que tem chumbo amarrado na canela. Naquela época, o sistema de inventário era um calvário de dar dó. A gente precisava ir para a cidade vizinha de Charrete, sentar naqueles bancos duros de madeira no corredor do fórum e esperar horas a fio só para o juiz despachar um pedacinho de papel. Tinha que tirar certidão de tudo quanto era lugar, provar que o defunto não tinha dívida escondida, recolher imposto para o Estado, pagar selo de cartório, pagar a taxa do advogado. Era um ralo de dinheiro e de tempo. A lei exigia prazos longos para ver se não aparecia nenhum herdeiro perdido, reclamando a herança. Foi 1 ano e 7 meses exatos de pura agonia burocrática. Quase 2 anos da nossa vida presos naquela espera sem fim. Até que um dia, no finalzinho do mês de agosto, o nosso advogado mandou um recado pelo motorista da jardineira. O juiz tinha finalmente assinado o formal de partilha. A papelada grossa, cheia de carimbo e fita azul, estava pronta. Eu me lembro direitinho de quando a minha mãe pegou aquele documento pesado na mão, lá na sala do cartório. Ela passou o dedo por cima do nome dela, que agora constava como a dona legítima e absoluta de tudo. A casa, a venda, as terras. Agora era tudo nosso de verdade. A gente voltou para a roça com um alívio que não cabia dentro do peito. A gente já tinha espalhado a notícia, falou com os fazendeiros mais ricos da região, avisou os corretores da cidade grande. Mas cadê o comprador? Uma propriedade daquele tamanho, com terra de plantio, casa de tijolo e uma venda de beira de estrada lotada de mercadoria, custava um dinheiro que pouquíssima gente tinha na mão para pagar à vista.
Os meses foram passando, o capim foi crescendo, as chuvas vieram e foram embora, e não apareceu uma única alma viva interessada em comprar o nosso pedaço de chão. Parecia que o Valdir tinha amaldiçoado aquele lugar. Foi numa tarde muito quente, enquanto a gente estava almoçando um prato de frango com quiabo, que a minha mãe largou o garfo no prato de esmalte e olhou bem séria para mim. Tiãozinho, ela começou, com aquela voz de quem já tinha mastigado muito a ideia na cabeça. A gente não pode ficar aqui com a vida amarrada nesse balcão esperando a boa vontade de um comprador que pode demorar 10 anos para aparecer. O nosso lugar não é mais aqui. Eu olhei para ela surpreso e perguntei como é que a gente ia fazer com tudo aquilo. Ela explicou que ia passar o armazém e a lida da roça para a mão do Abelardo, aquele peão de confiança que encontrou o Valdir e que sempre foi tão leal com a gente. Ele ia tocar a venda como administrador, ia tirar o salário dele e mandar o resto do lucro para a gente todo mês na capital, junto com a ajuda do contador e do advogado. E se um dia aparecesse alguém querendo comprar, a gente voltava para assinar a venda. A decisão estava tomada. O nosso destino já estava traçado lá para frente. Eu não esperei nem terminar de comer a sobremesa de doce de abóbora. Eu corri lá na venda, puxei o fone preto de baquelite do gancho e pedi uma ligação para a capital, direto para o telefone da sapataria do seu Giuseppe. Quando o velho italiano atendeu e escutou a minha voz dizendo que a gente ia se mudar de vez para perto dele, ele deu um grito tão alto que eu tive que afastar o fone da orelha. Eu expliquei a nossa situação. Disse que a gente precisava de um lugar para morar por lá e perguntei se ele conhecia alguma casinha simples, mas bem limpinha, ali pelos arredores do bairro dele para a gente alugar. Meu Deus do céu! Quem tomou a frente do telefone foi a dona Lourdes. A esposa dele arrancou o aparelho da mão do marido e falou para eu não me preocupar com absolutamente nada. Disse que a vizinha da frente da casa dela estava de mudança para o interior e ia alugar a casa, que era de tijolinho aparente, com um quintal pequeno cheio de pé de couve e manjericão. Ela falou que ia segurar o aluguel com a dona no mesmo dia e que a gente podia fazer as trouxas. E foi assim que a gente arrumou as nossas coisas de um dia para o outro. A mãe não quis levar os móveis pesados que o Valdir tinha comprado. E muitos que eram herança da mãe dele. Ela levou só a nossa roupa, umas louças, a lembrança boa que restava da gente. Deixamos as chaves da venda na mão calejada do Abelardo. O peão quase chorou, agradeceu a confiança, prometeu cuidar de tudo como se fosse dele mesmo. Minha mãe deu as últimas instruções sobre as prateleiras de mercadoria, sobre o trato dos bichos e sobre o cuidado com a casa grande. Quando a gente passou pela porteira e andou até o ponto da jardineira na beira da estrada de terra, eu não olhei para trás nenhuma vez. A viagem para a capital foi diferente de todas as outras. Não tinha desespero, não tinha culpa. A gente viajava num ônibus confortável, vendo a paisagem verde da roça ir sumindo no escuro e dando lugar ao clarão das luzes da cidade grande. O barulho das buzinas não me assustava mais. Eu estava do lado da minha mãe, o meu escudo estava inteiro de novo. O ônibus rodou por horas a fio. Quando a gente finalmente desceu na rodoviária da capital, já era bem tarde da noite. A friagem batia forte no rosto. A gente pegou um táxi daqueles antigos, grandalhões, e eu dei logo o endereço da casa do seu Giuseppe para o motorista. Eu precisava ver aquele velho italiano antes de qualquer coisa. O carro parou na ruazinha tranquila, de paralelepípedo. A luz da sala deles ainda estava acesa. Quando eu bati no portãozinho de ferro, a porta abriu e a dona Lourdes deu um grito de alegria que deve ter acordado a vizinhança inteira. Meu Deus do céu, que abraço gostoso! A gente entrou e o seu Giuseppe abraçou a minha mãe com um respeito e um carinho que me fez chorar. A gente matou aquela saudade que estava apertando o peito fazia tanto tempo. Eles fizeram questão de esquentar um caldo no fogão para a gente comer e espantar o frio da viagem. A gente proseou, deu risada, e o olho encheu de água de alívio de novo.
Pousamos lá mesmo naquela noite, descansando o corpo num quarto muito aconchegante que era dos filhos deles antigamente. Só depois do café da manhã no dia seguinte, o seu Giuseppe pegou um molho de chaves pesadas na gaveta da cômoda. Ele e a dona Lourdes saíram com a gente na calçada e atravessaram a rua caminhando devagarzinho. Eles levaram a gente até a porta da casa que tinham alugado para nós, bem ali na frente. E olha, minha filha, a casinha era uma verdadeira gracinha. A gente abriu a porta e eu te falo uma coisa com toda a certeza do meu coração. Parecia que a gente estava pisando no céu de verdade. O chão era de taco de madeira antigo, bem enceradinho, as paredes lisinhas pintadas de cal. A minha mãe foi direto lá para dentro da cozinha, passou a mão devagar na pia de mármore branco e deu um suspiro fundo, fechando o olho. A gente não tinha móvel quase nenhum naqueles primeiros dias. A dona Lourdes emprestou uns cobertores grossos e a gente dormia num colchão esticado no chão da sala. Os meses foram passando e a nossa rotina virou uma calmaria que a gente nem sabia que existia nesse mundo. Todo o começo de mês sagrado, o Abelardo mandava um vale lá do interior, com o lucro certinho e suado da nossa venda. O peão era um homem honesto demais da conta, não desviava um grão de feijão sequer. Com aquele dinheirinho chegando, a gente foi mobiliando a nossa casa aos poucos, com muito capricho. Compramos uma mesa de madeira redonda para a cozinha, um sofá de tecido marrom grosso para a sala e uma cama com colchão de mola, bom para minha mãe não sentir mais dor nas costas de noite. E a dona Carmen? Vixe, Maria! A mulher rejuvenesceu uns 10 anos ali naquele quintal. Ela passava as tardes dela cuidando do quintal, afofando a terra, plantando as ervinhas dela. Fazia bolo de fubá cheiroso para a gente tomar café no fim da tarde, com a porta da rua aberta, vendo o movimento manso da vizinhança. Fez uma amizade bonita com a família do italiano. E por falar nele, eu continuei trabalhando duro lá na sapataria com o seu Giuseppe. Eu não quis largar aquele velho de jeito nenhum, mas eu não voltei para minha cadeira de engraxate lá fora na calçada, não. É que nesse tempo todo que eu fiquei lá no interior, ele precisou arrumar um substituto para atender os clientes. Botou lá o seu Mário, um pai de família muito trabalhador. E o seu Giuseppe era um homem de muita palavra. Ele jamais ia dispensar o coitado, botar o homem no olho da rua, só para eu tomar o lugar de volta. É como o povo diz, foi para a roça, perdeu a carroça, né? Então ele fez melhor, me puxou de vez para dentro da lojinha, me botou num banquinho de couro bem do lado dele e continuou a me ensinar o ofício de mestre sapateiro. Eu aprendi muito. A gente trabalhava escutando um radinho de pilha chiado, dando risada das histórias antigas da Itália que ele contava com aquele sotaque carregado. Mas o que mudou mesmo a cor da nossa vida ali naquela rua de paralelepípedo foi a música. A minha mãe agora era uma mulher que tinha recursos, né? O Abelardo mandava o lucro gordo da nossa venda lá do interior direitinho. A gente vivia bem e ela não estava para brincadeira, não. Um dia, a gente foi lá na Praça da Matriz, na lojinha de usados do seu Tonho. Eu queria que ela comprasse aquela sanfona preta usada que eu toquei, mas quando a gente chegou lá, o seu Tonho já tinha vendido o instrumento para outra pessoa. Me deu um aperto ruim no peito, confesso. Mas a mãe não deixou a tristeza encostar de jeito nenhum. Ela pegou na minha mão e me arrastou para uma loja de instrumentos musicais de verdade, daquelas bem chiques lá no centro. Minha filha do céu, a sanfona nova, era muito cara. Um instrumento daquele porte custava uma verdadeira fortuna. Eu até puxei a manga da blusa dela para a gente ir embora, achando um absurdo de caro. Mas ela só deu risada. Ela tinha o dinheiro e fez questão absoluta de me dar o melhor. O vendedor me mostrou um monte de modelos, e o melhor de tudo é que eu podia escolher a cor. Eu apontei o dedo direto para uma que brilhava na prateleira. Vermelha. 120 baixos. Novinha em folha, o mais parecida possível com aquela do meu pai Firmino. A dona Carmen abriu a bolsa, tirou as notas e pagou à vista. Quando o vendedor botou aquele estojo forrado e pesado na minha mão, a gente pegou um táxi
para voltar para casa. No caminho de volta, no banco de trás, com aquela caixa no meu colo, a gente se olhou e desatou a chorar. A gente chorou de soluçar as mágoas, minha filha. Era um choro de vitória, de quem finalmente tinha vencido a maldade e resgatado a nossa essência. Quando chegava o sábado de tardezinha, no mesmíssimo horário que o meu pai costumava tocar lá na roça, eu tomava o meu banho de chuveiro quente, vestia uma camisa limpa e puxava uma cadeira de madeira para a beirada da varanda da nossa casinha. Eu tirava a minha sanfona vermelha do estojo com uma delicadeza enorme, passava a flanela seca no celulóide brilhante e abria o fecho do fole. Quando os primeiros acordes daquelas valsas antigas rasgavam o silêncio da rua. Meu Deus do céu! O povo saía no portão na mesma hora. A dona Lourdes atravessava a rua secando as mãos no avental. O seu Giuseppe trazia uma garrafa de vinho tinto. Os vizinhos vinham devagarzinho e se encostavam no nosso muro baixo. A nossa calçada virava uma festa mansa, uma roda de gente simples e boa, escutando o som chorado da madeira respirar. A mãe sentava perto de mim, com aquele sorriso iluminando o rosto inteiro, batendo a ponta do chinelo no compasso da música. A paz. Finalmente tinha achado o nosso endereço de vez. Foi num desses sábados de tarde abafada, bem no meio de uma guarânia muito sentida que eu estava tocando, que o meu coração tropeçou feio no compasso pela primeira vez. Eu estava de olho fechado, puxando o fole com força, sentindo a música lavar a minha alma inteira. Quando eu abri o olho devagar para olhar para o movimento da rua, eu vi ela. Tinha uma moça parada lá na calçada da frente, bem escorada no tronco grosso da árvore antiga. Ela devia ter a minha idade, uns 18 anos mais ou menos naquela época, já que o tempo tinha passado. Ela usava um vestido simples de estampa miúda, um cabelo escuro e comprido, amarrado de lado caindo no ombro, e segurava uma sacola de papel pardo de padaria na mão. Mas olha, não foi a roupa dela que travou os meus dedos no teclado. Foram os olhos. Ela estava me olhando com uma atenção, com uma doçura tão profunda que eu nunca tinha recebido de nenhuma moça. Aquele olhar atravessou a rua de paralelepípedo, passou por cima do seu Giuseppe encostado no muro, por cima da dona Lourdes sorrindo e bateu direto feito uma flecha no meio do meu peito. Eu me perdi inteiro nas teclas. O meu dedo escorregou no botão dos baixos e a sanfona deu um gemido torto e atravessado. O povo na calçada deu uma risadinha baixa, achando que eu tinha me distraído com algum passarinho voando ou com o vento. Mas a moça do vestido estampado não riu. Ela deu um sorriso miúdo, muito envergonhado, abaixou a cabeça para o chão, virou as costas rápido e desceu a rua apressada, apertando a sacola de pão contra o peito. O meu fôlego sumiu inteiro do pulmão. A música acabou ali mesmo. Eu fechei o fole da sanfona, prendi a correia de couro com a mão tremendo e fiquei estático, olhando para a esquina onde o vulto dela tinha sumido. A dona Carmen percebeu na mesma hora. Mãe conhece o filho que tem, não adianta tentar esconder. Ela chegou perto de mim de mansinho, botou a mão quente no meu ombro tenso e sussurrou no meu ouvido, rindo de lado. A filha do padeiro novo lá da esquina Tião, o nome dela é Rosa. Rosa. O nome combinava certinho com o rosto dela. A partir daquele dia inesquecível, a bancada da sapataria perdeu um bom bocado da minha atenção. Eu batia o martelo no bico do sapato, mas a minha cabeça estava lá na porta da padaria. O seu Giuseppe, que era macaco velho e sabia ler o coração dos outros, via eu suspirando pelos cantos da loja e balançava a cabeça branca rindo sozinho. Ele me dava uns trocadinhos a mais de gorjeta no fim do expediente e mandava eu ir lá na esquina comprar uns pãezinhos doces, piscando o olho azul para mim. E eu ia mesmo. Todo santo final de tarde, eu tirava o meu avental grosso de couro, lavava a mão com escova para tirar toda a graxa preta da unha e descia a rua a passos muito largos. A padaria era pequena, bem estreita, e cheirava forte a fermento fresco assado e canela em pó. O pai dela,
O seu Manuel era um português bravo, que só a gota serena, um homem atarracado que ficava lá no caixa de cara amarrada, contando moeda. Mas ela... A Rosa ficava bem ali na frente, no balcão de vidro, ajeitando as broas de milho e os doces. Quando o sininho da porta de vidro tocava, anunciando que eu estava entrando, o rosto dela ficava vermelho como um tomate na mesma hora. Ela limpava a mão no avental branquinho amarrado na cintura, abaixava os olhos escuros para o chão e vinha me atender no balcão. A gente quase não falava uma palavra sequer. Eu pedia 2 pães doces com a voz engasgada. Ela colocava dentro do saco de papel pardo e enrolava a pontinha com muito cuidado. As nossas mãos se esbarravam bem de levinho na hora que ela me entregava o troco de moedas, e eu sentia um choque quente e gostoso subir pelo meu braço inteiro. Aquele era o meu primeiro amor, o sentimento puro da minha parte. Mas eu precisava saber se era correspondido. Não adiantava eu gostar dela se ela não me quisesse, não é mesmo? Um dia eu não aguentei mais ficar só naquela troca de olhar medrosa por cima do balcão. O coração de um jovem apaixonado é um bicho teimoso e barulhento, sabe? Eu tomei uma coragem que eu nem sabia que tinha. Passei um perfume barato no pescoço, penteei o cabelo com brilhantina molhada e fui até a padaria num horário bem mais calmo, que eu sabia que o seu Manuel ficava lá nos fundos, batendo a massa do pão na mesa de pedra. A Rosa não estava sozinha ali na frente dessa vez. Ela estava passando um pano úmido no vidro da estufa de salgado, conversando baixinho com a Neide, uma outra funcionária que era muito amiga dela, e ajudava só a embrulhar os doces no balcão. Eu cheguei perto, engoli a seco o medo e encostei o peito no balcão. Rosa, eu falei chamando pelo nome dela com a voz meio trêmula. A Neide percebeu logo o clima, deu uma risadinha, escondendo a boca com a mão e deu um passo para trás, fingindo que estava arrumando umas latas na prateleira só para deixar a gente à vontade. A Rosa parou de limpar na mesma hora. Levantou o rosto devagar, com aquele olhar escuro e fundo fixo no meu, esperando. Amanhã de tarde, você não quer ir sentar lá na calçada de casa para me ver tocar a sanfona de novo? A minha mãe vai fazer um bolo de fubá quentinho com erva doce. Ela apertou o pano de limpeza na mão com muita força. Olhou assustada, lá para a porta dos fundos da padaria, com puro terror do pai dela escutar aquela conversa. Depois olhou de volta bem fundo no meu olho, deu aquele mesmo sorriso miúdo do primeiro dia e balançou a cabeça devagarzinho, dizendo que sim. Foi bem nessa hora que a porta de madeira dos fundos bateu e a voz grossa do português trovejou dentro da padaria. O que o seu Manuel gritou lá de trás foi só um aviso grosso para Neide tirar a fornada de pão de queijo do forno para não queimar, mas o susto fez o meu coração bater na base do pescoço. Eu peguei a minha sacola de papel pardo, paguei os pães que pedi para disfarçar e saí correndo. Dei um último olhar para Rosa e saí da padaria com as pernas bambas. No dia seguinte, o sábado de tarde, parecia que não ia chegar nunca. Eu varri a calçada de casa umas 3 vezes, tomei banho, ajeitei a camisa. A mãe, que estava achando graça do meu nervosismo, preparou um bolo de fubá com erva doce que deixou a rua inteira cheirando a festa. Eu peguei a minha sanfona vermelha, sentei na cadeira de madeira na varanda e comecei a tocar. Puxei o fole meio sem jeito no começo, com o olho cravado na esquina. E olhas, ela veio. A Rosa apareceu caminhando devagarzinho pela calçada de paralelepípedo. Ela estava com um vestido rodado muito simples, mas para mim ela estava mais bonita que rainha de cinema. Ela chegou meio envergonhada, deu boa tarde para minha mãe e sentou no banquinho que a gente tinha colocado ali perto de mim. Eu toquei as minhas melhores valsas só para ela. A mãe serviu o bolo quentinho com café passado na hora e depois deixou a gente ali, proceando manso na beirada do muro, com o sol esfriando. Foi ali, no meio daquela conversa mansa, que eu entendi que a casca grossa das pessoas quase sempre esconde um machucado muito fundo.
Eu comentei baixinho que eu tinha um pouco de medo do pai dela, do seu Manuel, por causa daquele jeito bravo que ele aparentava ter. A Rosa deu um sorriso triste. Ela abaixou a cabeça, brincando com a beirada do vestido, e me contou a verdade. Ela disse que o pai dela não era um homem mau, muito pelo contrário. Ele era um homem que tinha a alma quebrada no meio. O seu Manuel era daquele jeito amarrado, bruto no falar, porque ele carregava um luto que não tinha fim. A mãe da Rosa tinha falecido fazia poucos anos, lá na cidadezinha que eles moravam antes. Ela pegou tísica, aquela tuberculose forte que naquela época não perdoava quem tinha o pulmão fraco. A mulher foi definhando em cima da cama tossindo sangue e não teve xarope nem reza forte que desse jeito. Eles tinham se mudado para a capital, largado tudo para trás, justamente para fugir. O antigo lugar trazia uma tristeza tão pesada, tanta lembrança da falecida andando pela casa que o seu Manuel não estava aguentando viver lá. Mas a pior parte da história não era a doença em si, minha filha. A Rosa me revelou, com o olho cheio de lágrima, que a avó materna dela, a mãe da mãe dela, era uma mulher muito ruim e amargurada. No dia do velório, na frente de todo mundo, essa avó apontou o dedo na cara do seu Manuel e acusou o homem de ser o culpado pela morte da filha. A velha cuspiu as palavras, dizendo que, se ele não passasse o dia e a noite enfiado na padaria trabalhando e tivesse ficado em casa cuidando da esposa quando a tosse começou, ela não teria morrido daquele jeito. A Rosa limpou uma lágrima no rosto e me disse engasgada que o pai dela acreditou naquela maldição. Ele absorveu aquela culpa inteirinha para ele. O seu Manuel se sentia o próprio assassino da esposa por ter trabalhado demais para sustentar a casa. O jeito grosso e trancado dele era só o peso do remorso esmagando o peito dele todo santo dia. E ele era daquele jeito protetor e rígido com a Rosa, porque ela era a única coisa preciosa que tinha sobrado da mulher dele nesse mundo, e ele tinha um pavor doentio de perder ela também. Quando eu escutei aquilo, a minha sanfona pareceu que ficou mais leve no colo. Eu sabia muito bem o que era o veneno da culpa. Eu quase destruí a minha própria vida por achar que eu era o culpado da minha mãe apanhar do Valdir. A minha vontade naquela hora era de ir lá na padaria e dar um abraço naquele português carrancudo. O namoro da gente começou assim, bem miudinho, daquele jeito antigo. Eu ia na padaria comprar os pães, a gente trocava uns olhares compridos por cima do vidro da estufa. As mãos esbarravam na hora de pegar o troco e o coração da gente parecia que ia saltar pela boca. Eu cheguei até a mandar uns bilhetinhos dobrados para ela, que a Neide, a funcionária lá, passava escondido para Rosa no balcão. Mas olha, interior na capital ou na roça de verdade, não tem jeito. O vento sempre acha um jeito de espalhar os segredos da gente. Não demorou muito para o seu Manuel descobrir que a filha dele estava de conversinha com o aprendiz de sapateiro da rua de trás. O homem virou uma fera indomável. Ele proibiu a Rosa de sair na calçada de casa. Trancou a menina lá nos fundos da padaria e falou grosso na frente dos fregueses que não queria saber de nenhum desocupado rondando o tesouro dele. Quando a notícia chegou no meu ouvido, o meu chão sumiu inteiro. Eu fiquei sem comer. Não conseguia mais lixar uma sola de sapato direito. O peito apertou de um jeito que a respiração faltava. Eu achei que tinha perdido a minha Rosa para sempre. Foi bem nessa hora que a dona Carmen entrou na história. Minha mãe, minha filha, já tinha enfrentado o próprio diabo de frente lá na roça, já tinha visto a morte passar do lado dela. Ela não ia afinar a voz para padeiro emburrado de jeito nenhum. Ela viu a minha agonia encostado no batente da porta, enxugou a mão no pano de prato, vestiu a saia melhorzinha dela, arrumou o coque no cabelo e desceu a rua a passos largos. Eu fiquei em casa roendo as unhas, morrendo de pavor do seu Manuel xingar a minha mãe. Mas ela chegou lá na padaria e bateu de frente com ele, só que com uma sabedoria que só quem já apanhou da vida tem. Ela não chegou gritando. Ela chamou o português para o canto, longe do balcão, e começou a conversar com ele com muita firmeza e respeito.
E sabe o que aconteceu ali dentro? O luto reconheceu o luto. A mãe sentou com ele e contou a nossa história. Falou da viuvez dela, das dores pesadas que a gente passou na mão da maldade e de como o amor pela família era a única coisa que segurava a gente de pé. Ela explicou para ele que eu era um homem direito, muito trabalhador, que tinha fugido do inferno para proteger a mãe. Ela garantiu com a vida dela que a Rosa ia ser tratada como uma rainha do meu lado. O seu Manuel, escutando aquela mulher de fala mansa, de olhar forte e sofrido igualzinho o dele, desarmou inteiro. A casca grossa do português rachou no meio. Ele não só percebeu que eu era um bom moço, como simpatizou demais da conta com a minha mãe. A conversa deles foi tão funda que ele deu o braço a torcer e permitiu o nosso namoro. E olha que coisa curiosa que a vida faz. A partir daquele dia, o seu Manuel e a minha mãe viraram grandes amigos. Ele sempre arrumava uma desculpa para fechar a padaria e vir até a nossa calçada. Trazia um pacote cheio de pão doce de cortesia, escorava no nosso portão e os dois ficavam horas e horas proseando sobre a vida, sobre o passado, curando um a solidão do outro. Ele não passava do portão para dentro, nem ela convidava. Foram 8 meses redondos de um namoro abençoado. A gente sentava na beirada da calçada no fim da tarde. Eu segurava a mão pequena dela e a gente ficava fazendo planos para o futuro. A gente não precisava de luxo, não precisava de muito dinheiro. O brilho no olhar da Rosa quando eu tocava a sanfona para ela valia mais que qualquer ouro desse mundo. 8 meses de respeito, de carinho, até a gente decidir que não dava mais para viver em casas separadas. A cada oportunidade, a gente se beijava na boca, e os beijos eram quentes demais. Estava perigoso apenas namorar, se é que você me entende? O casamento foi a coisa mais linda que aquela igrejinha da praça já viu. A gente não tinha muito luxo, mas tinha uma riqueza de amor que transbordava pelas portas da paróquia. Eu e a Rosa, nós dois nos guardamos um para o outro. A gente subiu naquele altar com a pureza que o nosso compromisso pedia. Nós éramos virgens, minha filha. Guardamos e resistimos àquele amor para entregar de presente um para o outro no dia que a gente juntasse as almas debaixo das bênçãos de Deus. Quando a marcha nupcial tocou e eu vi a Rosa entrando pelo corredor com um vestido branco, muito simples, com um véu de renda no cabelo escuro, as minhas pernas tremeram de verdade. Eu chorei de lavar o rosto. Os nossos padrinhos não podiam ser outra pessoa, né? O seu Giuseppe e a dona Lourdes estavam lá do nosso lado, de braço dado. A dona Lourdes soluçava no banco da frente. E o velho italiano. Ele fez questão absoluta de fabricar o meu sapato de casamento com as próprias mãos dele. Um couro brilhante, costurado com um amor de avô, que eu guardo até hoje no fundo do armário. O seu Manuel entregou a Rosa para mim com o olho vermelho de choro, me dando um abraço apertado que eu nunca achei que ia receber dele. Depois da festa humilde que a gente fez no quintal de casa, a gente partiu para nossa lua de mel. Alugamos um chalé de madeira bem no meio do campo, nas montanhas, num lugar onde o frio da noite apertava e a neblina cobria o telhado. Nós fomos de ônibus mesmo, com as malas pequenas na mão. A gente só ia ficar 3 dias lá porque o dinheiro era curto, mas eu te digo que foram os 3 dias mais intensos que um homem pode viver. Quando a gente chegou naquele chalé, o sol já estava baixando e a cerração estava caindo gelada lá fora. A gente fechou a porta de madeira grossa, trancou o fecho de ferro e ficamos sozinhos. Pela primeira vez na vida, a gente estava completamente sozinhos. Não tinha pai, não tinha mãe, não tinha vizinho. Tinha aquele nervosismo bom no começo, sabe? Aquela tremedeira na mão, aquele coração batendo descompassado. Mas a Rosa, meu Deus do céu, ela era a mulher mais linda que eu já vi na minha vida. O sorriso dela acalmou a minha alma. A paixão que estava guardada, represada dentro do nosso peito durante aqueles 8 meses de namoro na calçada, arrebentou de uma vez só. Nós acendemos o fogo da lareira lá na sala para esquentar o frio, mas o fogo maior estava dentro da gente.
A gente descobriu o que era amar. De verdade. A entrega foi total, minha filha. A paixão da juventude, quando é misturada com o amor de verdade e muito respeito, vira uma força que consome a gente. Nós não queríamos saber de olhar paisagem lá fora, não queríamos saber se estava chovendo ou fazendo sol. A nossa lua de mel foi um redemoinho de sentimento. A beleza da minha mulher me deixava completamente desarmado. Eu não conseguia resistir a ela por um minuto sequer. A gente se amou com uma vontade que parecia que o mundo ia acabar. Não existia hora certa e nem lugar certo dentro daquele chalé para a gente se abraçar. A gente se entregava na frente da lareira, com o fogo estalando na lenha. A gente se beijava no tapete felpudo da sala, debaixo das cobertas pesadas do quarto, quando o frio da madrugada cortava lá fora. Foram 3 dias esquecidos do mundo, sem nem lembrar que existia relógio, descobrindo o corpo e a alma um do outro com um desespero bonito de quem se encontrou para sempre. Aqueles dias no campo selaram o nosso amor num laço que ninguém nunca mais conseguiu desatar. A gente voltou para a cidade grande com o coração leve, o corpo cansado de um jeito bom e a certeza absoluta de que a nossa família estava só começando. Quando a gente botou os pés de volta na rua de paralelepípedo da capital, eu e a Rosa ajeitamos as nossas coisas numa casinha alugada. Era uma meia-água no fundo do quintal de uma família boa. Era uma vida muito simples. O dinheiro era contado nas moedas de cobre, mas a gente tinha uma riqueza que muita gente do alto escalão morre sem conhecer. A minha rotina lá na sapataria do seu Giuseppe virou um ofício de amor, de verdade. Eu aprendi a ler o couro só de passar a mão por cima. O velho italiano me ensinava que cada sapato furado que chegava no nosso balcão contava a história do dono. Sapato gasto na sola da frente era de gente apressada, que corria atrás do pão de cada dia. Sapato gasto no calcanhar era de gente cansada, que arrastava a vida com peso nas costas. Eu consertava cada um daqueles calçados com o maior capricho do mundo, costurando com a linha encerada grossa, dando o acabamento com a cera quente até o couro brilhar. O movimento na sapataria era bom, e a padaria do seu Manuel lá na esquina também não parava de vender fornada. E olha que coisa bonita que o destino foi arranjando no meio daquele cheiro de pão quente e graxa de sapato. Vai escutando que é engraçado. Lembra que eu te falei que a minha mãe, a dona Carmen, tinha amolecido o coração do português bruto? Pois a amizade daqueles dois foi virando um companheirismo muito fundo, muito silencioso. O seu Manuel, que antes vivia trancado lá nos fundos batendo massa de pão com a cara amarrada, começou a fechar o caixa mais cedo no domingo. Ele colocava uma camisa de botão limpa, passava água de colônia no pescoço e vinha sentar na nossa varanda. A minha mãe passava aquele café escuro coado no pano e os dois ficavam ali, escorados no muro baixo, proseando baixinho até as estrelas apontarem no céu. Eles não contavam nada pra gente. Era a dona Lourdes quem contava pro seu Giuseppe, que contava tudo pra mim. E é claro, eu contava tudo pra Rosa. Até que um dia a Rosa chegou na nossa casinha com a mão na boca, dando uma risadinha. Ela me puxou pro canto da sala e me contou que tinha acabado de ver uma cena lá nos fundos da padaria. Ela tinha entrado de supetão para conferir uma fornada de pão e pegou o pai dela e a minha mãe dando um beijo escondido, bem ali, no calor dos fornos. Ela disse que os dois estavam quase se engolindo. Vixe Maria! Eu quase morri de rir. Quando viram a Rosa, os dois deram um pulo alto. Estavam parecendo 2 adolescentes pegos no flagra. O seu Manuel suava frio, vermelho que nem um pimentão, e a minha mãe gaguejava toda sem jeito, tentando pedir desculpa, arrumando o coque no cabelo com a mão tremendo, mas eles não aguentaram a pose, desataram a rir com gosto. Todo mundo acabou caindo na gargalhada ali mesmo. O susto quebrou o gelo, e a partir daquele dia, depois de falar comigo, eles desencanaram e assumiram aquele amor em público.
andando de braço dado, na rua para a vizinhança inteira ver. E não teve essa de padre e vestido rodado logo de cara, não. O seu Manuel tirou o chapéu, olhou bem firme nos olhos dela e chamou a mãe para ir morar lá na casa grande dos fundos da padaria com ele. Eles foram morar juntos assim mesmo, amaziados no começo, sem assinar papel nenhum de justiça. Era só a promessa muito pura e forte de cuidar e respeitar um ao outro até o fim da vida. Ela aceitou com os olhos rasos d'água. Certa vez, a minha mãe sentou comigo, apertando as mãos nervosa, e abriu o coração. Ela me confessou baixinho que morria de medo de casar de novo no papel passado. O trauma daquele passado sujo ainda estava lá no fundo, sabe? Mas ela estava apaixonada. Apaixonada de verdade pelo seu Manuel. Ela me disse que depois que perdeu o meu pai Firmino, jurava que o peito dela tinha secado para sempre, que nunca mais na vida ia conseguir sentir amor por homem nenhum. O plano dela era muito sabido. Ia morar junto primeiro. Se o tempo debaixo do mesmo teto mostrasse que ele era mesmo aquele companheiro bom e zeloso que ela sentia que era, aí sim, os dois casariam de verdade. E a Rosa? Vixe, a Rosa ficava boba de assistir tudo aquilo. Ela deitava no meu peito de noite e falava, com o olho marejado, que nunca imaginou na vida ver o pai sorrindo leve daquele jeito. Ela me dizia com toda a certeza do mundo que a união daqueles dois não foi um acaso, não. Foi um verdadeiro milagre permitido por Deus. Eles mereciam. Meu Deus, como mereciam. 1 ano e 2 meses de casado, a Rosa começou a enjoar com o cheiro da comida. Sentia umas tonturas rudes no meio da tarde. A gente correu no postinho de saúde do bairro, com o coração batendo na garganta. O doutor olhou para ela, deu um sorriso largo e confirmou. A minha Rosa estava grávida. Minha filha, eu saí daquele posto médico carregando a minha mulher no colo, beijando o rosto dela no meio da calçada, sem ligar para quem estava olhando. Eu ia ser pai. Eu peguei as minhas economias da sapataria, corri no armarinho e comprei lã branca para Dona Lourdes tricotar um casaquinho. Lá na bancada do seu Giuseppe, eu separei o pedaço de couro mais macio e cheiroso que a gente tinha no estoque. Eu passei 3 noites em claro, cortando com um bisturi fininho, lixando e costurando o menor par de sapatinhos de couro que o mundo já viu. A barriga da Rosa foi crescendo redonda e firme. Foram meses de muita paz na nossa rua. A vizinhança inteira cuidava dela. A Neide trazia os pães de queijo que ela sentia vontade de comer de madrugada. O seu Manuel não deixava ela pegar peso de jeito nenhum. O dia do nascimento foi uma agonia que eu não desejo para ninguém. A bolsa estourou num domingo de tarde. A gente estava lá no seu Giuseppe, pegamos um táxi às pressas na avenida e voamos direto para o hospital, lá do centro. As enfermeiras botaram ela numa maca e levaram a minha Rosa para dentro daquelas portas brancas de vai-vem. Eu não podia entrar junto de jeito nenhum. A regra era dura. Fiquei lá do lado de fora, naquele corredor gelado que cheirava a remédio, andando de um lado para o outro, igual um bicho enjaulado. A cada minuto que passava sem notícia dela, imaginando a dor que ela estava sentindo lá longe dos meus olhos, o meu peito rasgava no meio. O seu Giuseppe, que tinha ido atrás da gente com a Dona Lourdes, teve que me buscar um copo de café preto muito forte na lanchonete e me segurar pelos ombros para eu não invadir aquela sala de parto no puro desespero. Foram horas de sofrimento, até que o grito parou, e o silêncio durou 1 segundo que pareceu uma eternidade. Aí, o choro agudo e forte de uma criança recém-nascida estourou lá dentro do quarto. Abriram a porta de madeira. Eu entrei rápido. A Rosa estava com o cabelo molhado de suor, encostada no travesseiro, respirando curto, mas com o sorriso mais divino que eu já vi. Quando a enfermeira botou aquele pacotinho enrolado na manta de lã no meu braço, o meu mundo inteiro parou de girar. Era um menino. Um menino forte, de cabelo escuro, com as bochechas rosadas. Eu olhei para aquele rostinho amassado
Senti o cheiro de vida nova que vinha dele, e as lágrimas desceram no meu rosto, sem eu nem perceber. O nome dele já estava escolhido desde o primeiro dia. Ele ia se chamar Firmino, o mesmo nome do meu pai. Minha filha, vou te falar uma verdade. O nascimento de uma criança é a maior bênção que pode existir nesse mundo. Quando a minha mãe e o seu Manuel pisaram lá no quarto do hospital para ver o neto, aqueles dois avós de primeira viagem desabaram a chorar. Eles soluçavam abraçados um no outro, com o olho pingando lágrima no lençol, olhando para aquele pacotinho vivo no berço. Eu encostei o meu rosto suado na cabecinha pequena dele e jurei que nenhum mal ia encostar na minha família. Jurei que ele nunca ia saber o que era o gosto amargo da fome e nem o peso da covardia de um homem ruim. O Firmino foi crescendo e enchendo a nossa casinha com aquele choro e risada de criança miúda. Mas diferente do que a cabeça da gente tenta florear com o tempo, a nossa vida ali na capital era de uma luta muito grande. Nós não morávamos com folga, não tínhamos casinha espaçosa dos sonhos de jeito nenhum. A gente pagava aluguel numa meia-água, como já bem te disse, bem apertadinha. Eram só 2 pecinhas de chão de cimento queimado vermelho, que no inverno da cidade virava um gelo de doer o osso do calcanhar. O banheiro era grandinho até. O teto era de telha fina, e quando a chuva caía forte de madrugada, a gente tinha que arredar a nossa cama de ferro para não pingar goteira bem na testa da Rosa. O meu trabalho lá na sapataria do seu Giuseppe era honesto demais. Eu aprendia o ofício de mestre, mas o dinheiro do conserto de sapato dava a conta certinha da feira, do leite do menino e daquele aluguel ingrato. A Rosa, que antes ajudava na estufa de salgados da padaria e ganhava o dinheirinho dela, teve que largar o avental de vez. Não tinha como conciliar as coisas. O pequeno Firmino demandava o dia inteiro e a noite inteira da coitada. Ela ficava lavando fralda de pano no tanque gelado lá do quintal, esfregando no sabão de pedra até a mão pequena dela ficar grossa e vermelha de frio. De vez em quando, num dia de sol mais aberto, ela arrumava o menino, enrolava numa manta e caminhava até a padaria só para ver o movimento, matar a saudade do balcão e deixar o seu Manuel babar um pouco no neto. Lá na padaria, as coisas também tinham virado de ponta cabeça. A Neuza, aquela moça boa que era muito amiga da Rosa e que ajudava para embrulhar os doces e tudo mais, também tinha ganhado neném quase na mesma época e precisou sair para cuidar da própria cria. O seu Manuel ficou na mão e teve que contratar uma outra moça desconhecida para ficar ali na frente quebrando o galho no atendimento. Mas a lida pesada mesmo, de fechar o caixa, anotar os fiados, encomendar saco de farinha e lidar com o fornecedor, acabou caindo inteirinha nas costas do português e da minha mãe. A dona Carmen vestiu a camisa daquele negócio de um jeito que dava orgulho de ver. Os dois tocavam a padaria lado a lado, suando a camisa perto do calor dos fornos de lenha. A minha mãe virou a verdadeira alma daquele lugar, sempre com uma palavra mansa para quem entrava, ajudando o seu Manuel a carregar o peso do comércio sem reclamar de dor no corpo um dia sequer. E o tempo não tem pena de quem é pobre, minha filha. Ele não freia a carroça para a gente respirar. Quando o Firmino estava ensaiando os primeiros passinhos tortos, se segurando nas beiradas da nossa mesa capenga, lá na meia-água, a Rosa sentou na beirada da cama, olhou para o chão e me deu a notícia. Ela estava grávida de novo. Eu abracei a minha mulher. Beijei o rosto dela. Agradeci a Deus pela bênção da vida, mas a responsabilidade me deu uma rasteira forte e caiu feito uma bigorna nas minhas costas. Eu tinha 22 anos de idade. Era um homem feito, morando de aluguel num fundo de quintal úmido, e agora ia ter 2 bocas miúdas chorando de fome na porta da cozinha. Eu passava o dia na bancada do seu Giuseppe, lixando a sola dos sapatos com tanta força que o meu braço adormecia. Eu ficava fazendo conta de cabeça, tentando adivinhar como é que eu ia comprar mais pano para a fralda e como ia apertar 2 berços dentro daquelas 2 pecinhas minúsculas que a gente alugava.
Os meses foram se arrastando num aperto só. A barriga da Rosa foi arredondando, empinada para frente. Quando ela chegou no 6º mês de gestação, pesada, sentindo dor na coluna de ficar em pé no tanque de cimento, o destino resolveu virar a página do nosso sofrimento de uma vez por todas. Foi numa quarta-feira de tarde. O telefone preto de disco lá do caixa da padaria tocou estridente, cortando o barulho da rua. O seu Manuel estava lá nos fundos batendo massa. Então a mãe secou a mão no avental e atendeu. Era um interurbano a cobrar. Era o advogado lá da nossa antiga cidadezinha do interior. A minha mãe apertou o fone na orelha com o olho arregalado. Graças a Deus não era nenhuma desgraça. O advogado estava ligando afobado para avisar que finalmente a nossa hora de sorte grande tinha batido na porta. Tinha acabado de encostar na cidade um comprador fortíssimo, um senhor muito rico do ramo de grãos e cereais, querendo arrematar a nossa propriedade de porteira fechada. O homem ia comprar a venda de alvenaria da estrada, a casa grande dos fundos, o pasto, o mangueirão, o maquinário. Tudo. E o milagre do negócio era um só. O sujeito tinha o dinheiro vivo na mão para fechar a papelada naquele exato dia. A mãe quase desmaiou no balcão. Ela largou o telefone e foi correndo. Entrou igual um furacão na sapataria do seu Giuseppe e me abraçou, chorando aos prantos. Eu larguei o sapato no chão e abracei a minha mãe, pulando de alegria. A libertação definitiva da nossa história estava uma assinatura de distância. Só que a lei mandava a dona Carmen viajar até lá no interior para assinar a escritura no cartório e passar a chave pessoalmente na mão do novo dono. Eu quis largar a sapataria e ir com ela na mesma hora. Eu não queria, nem por todo o dinheiro do mundo, deixar a minha mãe pisar sozinha naquelas terras marcadas de sangue e lembrança ruim. Mas o seu Manuel, com aquela casca dura e o coração de ouro maciço, entrou na sapataria limpando o suor da testa e bateu o pé no chão. O português engrossou a voz e falou que o meu dever de homem de família era ficar ali na capital cuidando da Rosa, que estava com o barrigão de 6 meses, e vigiando a febre do pequeno Firmino naquela meia água fria, porque bem nesse dia meu menino não estava muito legal. Ele apontou o dedo grosso para o meu peito e garantiu que ele mesmo ia vestir o terno, pegar a maleta e ir de braço dado com a mãe até o interior. Jurou por Deus que ninguém ia encostar um olhar torto na mulher dele enquanto ele estivesse respirando. E assim eles fizeram. Pegaram a jardineira da aviação no dia seguinte, bem cedinho, e desceram para o interior. Foram 3 dias de uma agonia silenciosa para mim, minha filha. Eu martelava a sola de sapato com a cabeça longe. Eu tinha um pavor de que o fantasma do Valdir e do Chiqueiro fizesse a minha mãe adoecer de tristeza só de olhar para aquelas paredes de novo. Mas a justiça maior não deixa ponta solta. No sábado de manhã, um táxi encostou na esquina. O seu Manuel desceu, abriu a porta, e o rosto da mãe era a prova de que a ferida estava cicatrizada de vez. Ela desceu do carro radiante, sorrindo largo, respirando o ar puro de quem não carregava mais nenhuma âncora nas costas. Nós nos juntamos todos no domingo para um almoço farto na casa da mãe. O seu Manuel abriu um vinho guardado de anos. A Rosa fez uma travessa de manjar branco e a mãe sentou na cabeceira da mesa para contar como tinha sido. Ela disse que o comprador era um senhor muito direito e da igreja, e a maior preocupação, que martelava o peito da mãe, que era vender o chão e deixar os nossos funcionários de confiança largados na Rua da Amargura, sumiu num simples aperto de mão. O novo dono precisava de gente experiente que conhecesse os fregueses para tocar o armazém. Ele sentou, bebeu um café com o nosso Abelardo, percebeu a decência do homem na hora e não só manteve o Abelardo como gerente oficial, como segurou o Tonho e todos os peões da roça nos mesmos cargos. É como se Deus tivesse passado a vassoura naquele lugar para sempre, Tiãozinho. Ela me disse, rindo, com o olho brilhando, passando a mão no cabelo do Firmino. Foi aí que a mãe ajeitou a postura na cadeira
e o tom da conversa mudou. Ela explicou pra gente que, assim que fecharam o negócio e chegaram na cidade, ela e o seu Manuel nem foram para casa. Passaram direto na agência do banco e fizeram o depósito de tudo. Ela olhou bem no fundo do meu olho e depois para o rosto cansado da Rosa, e disse com a voz embargada que era muito dinheiro. Cifras que a gente, na nossa simplicidade, não sabia nem contar direito num papel. A minha mãe esticou a mão no meio da mesa, segurou a mão da minha mulher e falou a frase que destrancou as portas do nosso futuro. Vocês vão escolher uma casa de verdade, do jeito que vocês sempre sonharam, no bairro que vocês quiserem. Podem sair procurando amanhã mesmo? Eu vou dar o dinheiro para vocês comprarem ela de papel passado e à vista, para tirar os meus netos daquela meia água úmida de uma vez por todas. Minha filha do céu! Quando eu escutei aquilo, o meu peito desabou. Eu e a Rosa desatamos a chorar na mesma hora. A gente chorava e soluçava abraçado, deixando a lágrima cair na toalha de renda. A gente tentava falar, mas a palavra obrigado era pequena demais, perto da grandeza daquela salvação. Entalava na garganta e não saía. E se você acha que a bonança tinha acabado, escuta o resto. O seu Manuel pigarreou, ajeitou a gola da camisa de botão e a minha mãe deu um sorriso iluminado, segurando a mão grossa daquele português com uma firmeza bonita de se ver. Ela olhou para nós todos ali na mesa e revelou o plano dos dois. Nós dois também tomamos uma decisão, a mãe falou, com a bochecha vermelha de emoção. Nós vamos nos casar de papel passado, do jeito certo e perante a lei. E com a outra parte do dinheiro da fazenda, nós vamos comprar uma padaria nova, enorme, bem lá na área central da cidade. O Manuel não vai mais ficar espremido, não. A gente vai montar a padaria mais bonita e movimentada que essa capital já viu. Você consegue imaginar como a vida deu aquela virada? Era tanta informação para processar ao mesmo tempo. E assim foi feito, minha filha. Um verdadeiro derramamento de bênçãos na nossa vida. Nós procuramos e achamos uma casa linda, espaçosa, de alvenaria forte e com um quintal imenso para a criançada correr à vontade. E o melhor de tudo, compramos bem pertinho do ponto comercial, onde a minha mãe e o seu Manuel abriram a nova panificadora lá na área central. Deu o tempo certinho de arrumar os móveis e a Rosa dar à luz já no conforto do nosso próprio teto, longe daquela meia água fria. E a nossa família não parou por aí. Ao todo, Deus mandou para nós 4 filhos maravilhosos, 3 meninos cheios de saúde e uma moça linda para encher a nossa casa de alegria de vez. Naquela altura do campeonato, a vida estava tomando um rumo tão grande que eu já nem trabalhava mais na sapataria. A panificadora nova da minha mãe e do seu Manuel virou um negócio forte, um verdadeiro patrimônio da família. O movimento era tanto que eles precisavam de gente de sangue e de confiança para ajudar na administração. Eu larguei o martelo e a sovela e fui trabalhar do lado deles e da Rosa, tocando aquele comércio que ia garantir o estudo e o futuro dos meus filhos, já que eu mesmo não terminei nem a 4ª série. Me envergonho disso. Bicho preguiçoso para estudo, sempre fui. Mas a vida, por mais ajeitada e próspera que esteja, tem a hora certa de cobrar a conta do tempo. Foi numa terça-feira de manhã que o telefone da panificadora tocou. Eu atendi no balcão e era o filho do seu Giuseppe do outro lado da linha, com a voz muito embargada, chorando soluçado. Mariano tinha ligado para me avisar que o velho italiano tinha acabado de descansar. O coração daquele mestre não aguentou. Ele teve um infarto fulminante lá mesmo, dentro da sapataria, no meio do cheiro de couro cru e linha encerada que ele tanto amava. O filho dele me contou que ele caiu encostado na bancada de madeira. O rosto dele estava sereno, tranquilo, com a fisionomia de um homem muito feliz que partiu fazendo exatamente o que amava. A notícia abriu um buraco fundo no meu peito. Aquele italiano foi um avô de verdade para mim. A minha mãe chorou, abraçada comigo quando soube.
E olha, com aquele coração gigante que a vida nunca conseguiu amargar, ela já tinha pago, ainda em vida, todas as dívidas que andavam tirando o sono do velho italiano. A minha mãe sempre disse que era o mínimo que ela podia fazer depois de tudo o que ele tinha feito por mim. Quando ele partiu, a dona Lourdes afundou numa depressão muito triste de se ver. Afinal, eram mais de 60 anos de casamento. Os meus filhos, que tinham os dois como verdadeiros avós, sofreram demais da conta com a falta dele. E nessa hora tão difícil, a minha mãe também ajudou a família a pagar as despesas do velório. Foi a maneira humilde que a minha mãe encontrou de devolver, com muita gratidão, um pingo daquele oceano de carinho que o seu Giuseppe e a dona Lourdes tiveram quando acolheram um menino fugitivo e uma viúva assustada lá no começo da nossa história. Agora, eu poderia muito bem te dizer que a minha história acaba aqui, com um final feliz de novela, todo mundo ajeitado e com dinheiro no bolso. Mas é aí que você se engana, minha filha. A vida real não fecha a cortina na melhor parte. O destino ainda tinha uma última rasteira guardada para mim, e essa foi a que me tirou o chão de vez. Vamos fazer as contas direito para você entender o salto no tempo. Já tinha se passado uns bons 20 anos desde que a gente comprou aquela casa com o dinheiro da fazenda. Os meus 4 filhos já estavam moços e criados. Eu já estava ali na casa dos 40 anos de idade. E o calendário já marcava a década de 90. 1996, se não me engano. A panificadora da família ia de vento em popa, sustentando todo mundo com fartura. Mas a saúde da minha mãe, essa desandou de um jeito que dinheiro nenhum no banco conseguia frear. A minha mãe adoeceu. E não foi uma dessas doenças compassivas que leva a pessoa num susto de um dia para o outro? Não. Foi um câncer. O médico chamou a gente na sala dele e deu o diagnóstico que caiu feito uma marreta. Câncer de estômago. E pâncreas, pode pesquisar para você ver a judiação que é isso. É uma doença cruel demais, silenciosa no começo, mas que quando mostra a cara, já enraizou por dentro. Ela não mata rápido. Ela vai matando a pessoa aos pouquinhos, mastigando a vida dia após dia. O tumor vai roubando a fome, secando a carne, tirando a cor do rosto, até a pessoa virar só um sopro de lembrança em cima da cama, gemendo de dor. E foi assim, com essa lentidão torturante, que eu vi a mulher mais forte do mundo, o meu escudo, definhar na minha frente durante meses, num quarto de hospital. Foi numa madrugada chuvosa daquele ano. O quarto cheirava a éter e a soro fisiológico. A mãe já estava internada, muito abatida pelo tratamento e pela doença, mas ainda não estava nas últimas, não. Ela estava ali deitada, com o rosto afundado no travesseiro branco. E o seu Manuel estava lá no corredor, arrasado, tomando um café com a Rosa. A mãe abriu o olho, me viu ali chorando, sentado na poltrona do lado da cama, e fez um sinal para eu chegar mais perto. Eu levantei, sentei na beirada da maca, peguei aquela mão calejada e beijei. O meu rosto estava lavado de lágrima de ver ela sofrendo daquele jeito. Mas ela não estava chorando. Ela apertou a minha mão, olhou bem fundo no meu olho e mandou eu não me preocupar. Com a voz cansada, mas muito firme, ela balançou a cabeça e me disse que eu não precisava de desespero, porque aquela doença pesada era ela sendo castigada por uma coisa muito feia que ela tinha feito no passado. Ela me disse que, quando a hora dela chegasse, ela não podia se apresentar diante de Deus carregando um cofre trancado no peito. E foi ali, minha filha, naquela cama de hospital, com a luz fraca batendo no rosto dela, que a minha mãe revelou segredos. Coisas obscuras sobre o nosso passado, verdades que estavam enterradas há décadas, lá naquelas terras de onde a gente fugiu, que desmancharam tudo o que eu achava que sabia sobre a nossa história. Segredos tão pesados que mudaram a cor das minhas lembranças e que me atormentam em algumas noites até hoje. Por este motivo eu te conto, para dividir este fardo com você. Bom, eu começar. A respiração da minha mãe falhava a cada 2 palavras.
mas o olhar dela estava cravado no meu com uma urgência que eu nunca tinha visto. Ela pediu para falar comigo sozinho, não queria ninguém entrando e saindo. Eu fui e avisei a Rosa que trancaria a porta por um tempo. Ela ficou preocupada e curiosa, mas entendeu, disse que ia avisar quem tentasse se aproximar. A mãe finalmente começou a falar. Ela me contou de uma época que a minha memória de criança não alcançava. Disse que quando eu tinha lá os meus 3 aninhos de idade, vivendo lá na roça com o meu pai Firmino, a felicidade da gente quase transbordou. Ela tinha engravidado de novo. O enxoval já estava sendo costurado, a expectativa era a coisa mais linda do mundo, mas quando chegou a hora do parto, o destino cobrou um preço cruel. O bebê nasceu morto, minha filha. O cordão umbilical estava enrolado apertado no pescocinho da criança. A parteira da roça fez de tudo que era humanamente possível, mas já era tarde demais. O desespero daquela perda foi tão grande, o trauma no corpo da minha mãe foi tão violento, que depois daquele dia o ventre dela secou. Ela nunca mais pôde ter filhos. Ela não sabia explicar o porquê. Aquela criança que não vingou levou junto a esperança dela de encher a casa. Por isso, eu virei o único tesouro, a única razão dela respirar. Eu chorei escutando aquilo, alisando o cabelo ralo dela. Mas ela balançou a cabeça no travesseiro, me pedindo para guardar as lágrimas, porque o pior ainda estava por vir. O olhar da dona Carmen escureceu. A fisionomia dela mudou. Parecia que ela estava voltando no tempo, sentindo de novo o cheiro de terra molhada daquela fazenda amaldiçoada. E então, ela me contou a verdade sobre a morte do Valdir. A verdade que não estava em nenhum boletim de ocorrência e que a polícia da cidadezinha nunca sonhou em descobrir. Aquele dia que você fugiu, Tião, o Valdir não passou a noite inteira no armazém bebendo, como todo mundo achou. Ela confessou, com a voz tremendo de pavor da própria lembrança. Ela me contou que, altas horas da madrugada, o que ela mais temia, aconteceu. A porta da frente do quarto foi arrombada com um chute. Era o Valdir. Ele voltou podre de bêbado, com o diabo no corpo, furioso e com sangue nos olhos, para terminar a surra que tinha começado nela. Quando a minha mãe viu a sombra daquele monstro na porta, o pavor tomou conta. Ela estava machucada, quebrada das pancadas, mas o instinto de sobrevivência fez ela pular a janela e correr para o quintal escuro. Mas não adiantou. O Valdir, mesmo embriagado, era muito grande. Ele alcançou ela no meio da terra, derrubou a coitada no chão e montou em cima dela. Ele botou as 2 mãos no meu pescoço, Tião. Ela soluçava baixinho no leito. Ele ia me matar ali mesmo. O ar sumiu. O meu olho começou a virar. Eu estava apagando. No desespero da morte, a mão da minha mãe tateou a terra molhada do quintal e esbarrou num toco de lenha grosso que tinha sobrado do corte do fogão. Com a última gota de força que o corpo dela guardava, ela agarrou aquele pedaço de madeira e bateu com toda a fúria na lateral da cabeça do Valdir. O golpe foi seco, pegou na fonte dele. O homem apagou na mesma hora e o corpo pesado dele desabou em cima dela, esmagando o peito da minha mãe. Ela fez uma força descomunal para conseguir empurrar aquele peso morto de cima dela. Quando ela levantou, puxando o ar para os pulmões, tossindo, o medo cedeu lugar para um sentimento muito mais primitivo. O ódio. Um ódio puro, acumulado de todo o tempo de humilhação, de surra, de ter visto a sanfona do meu pai ser destruída a machadadas. E, principalmente, de eu ter ido embora, sem saber se um dia me viria de novo. A minha mãe olhou para o corpo do Valdir desmaiado e decidiu que ele não ia acordar para matar ela no dia seguinte. Ela agarrou ele pelos braços e, arrastando os pés na terra, gemendo de dor na costela, ela conseguiu puxar aquele homem enorme até a beirada do chiqueiro dos porcos. Ela empurrou o corpo pesado dele para dentro da cerca de madeira e jogou para dentro da lama. Mas os porcos não fizeram nada no começo, Tião, ela me disse com o olho arregalado, revivendo o pesadelo.
Eles só chegaram perto, cheiraram o corpo dele e viraram as costas. Ela sabia que se o Valdir acordasse ali, o inferno seria pior. Então, movida por uma frieza que só o desespero extremo traz, ela correu rápido para dentro da cozinha. Ela pegou um balde daquela lavagem grossa, a comida que os porcos ficavam loucos para comer, uma mistura azeda de soro de leite com milho e resto de comida. Foi no armazém, pegou muitas linguiças cheirosas e voltou para o chiqueiro. Ela derramou aquela lavagem no rosto do Valdir, no pescoço, na roupa inteira dele. Não deu outra. O cheiro da comida atiçou os bichos na mesma hora. Os porcos vieram para cima e começaram a morder ferozmente. Foi aí que a dor fez o Valdir acordar do desmaio. Ele abriu os olhos no meio daquela lama, desesperado, gritando, tentando se debater e afastar os animais, tentando se levantar para fugir. A minha mãe, apavorada com a chance daquele demônio ficar de pé e ir para cima dela, não pensou duas vezes. Ela segurou aquele mesmo toco de madeira com as duas mãos, levantou por cima da cerca do chiqueiro e desceu uma última pancada, certeira, bem no alto da cabeça dele. O Valdir caiu na lama de novo e não levantou mais. Eles terminaram o serviço, meu filho. A minha mãe sussurrou, fechando os olhos enquanto uma lágrima escorria para o travesseiro do hospital. Eu não suportei ficar olhando. O barulho, o desespero. Eu joguei o pedaço de lenha bem longe e corri para dentro de casa. Mas o medo de ser descoberta me deu uma frieza que eu nem sabia que ajeitava no corpo. Eu lembrei na hora da porta que ele tinha arrombado no chute quando chegou bêbado. Se a polícia chegasse e visse o batente estourado, ia saber na mesma hora que teve briga. Iam descobrir que ele esteve lá dentro e a culpa ia cair direto nas minhas costas. Então, no meio daquela madrugada, tremendo feito vara verde, eu catei um martelo, endireitei a dobradiça, bati os pregos e consertei a porta do jeito que deu, disfarçando a marca do arrombamento. Só depois de cobrir esse rastro é que eu passei a tranca de ferro e fiquei ali, encolhida no chão, tremendo até o sol raiar. O silêncio naquele quarto de hospital ficou pesado, feito chumbo. Eu fiquei olhando para o rosto da minha mãe, tentando absorver o tamanho do fardo que ela carregou sozinha durante décadas. Ela não era só a viúva sofredora. Ela era a mulher que, no limite da vida, mandou o próprio diabo de volta para o inferno para garantir que a gente pudesse ser feliz. Eu estava chocado demais. Tanto que fiquei sem palavras, simplesmente não sabia o que dizer. A minha boca secou, a respiração travou no peito e a minha mente girava, tentando encaixar a imagem daquela mulher doce e frágil com a força de quem precisou matar para não morrer. Ela percebeu o meu assombro. Apertou a minha mão com a mãozinha fria dela e continuou, com a voz falhando um pouco mais a cada frase. Ela me confessou que, naquelas primeiras semanas depois da morte do Valdir, ela não teve um minuto de paz. O medo tomou conta dela por inteiro. Ela passava os dias apavorada com a ideia de ser descoberta e de ser presa, que alguém aparecesse contando que viu tudo. Medo de ser arrancada da casa e apodrecer numa cela fria de cadeia, me deixando sozinho no mundo para sempre. A culpa e o pavor andavam de mãos dadas com ela pela casa grande. No meio daquele desespero todo, ela fez um pacto com ela mesma e com Deus. A dona Carmen me disse, olhando bem no fundo do meu olho, que a consciência dela não ia suportar uma injustiça. Ela jurou que, se o delegado da cidadezinha cismasse com a história, se prendessem o Abelardo, o Tonho, ou se qualquer inocente fosse acusado no lugar dela, ela iria até a delegacia na mesma hora e se entregaria. Ela ia confessar tudo, mas a justiça do homem e a justiça divina caminharam juntas daquela vez. Quando a polícia chegou, viu o estado do corpo e a garrafa de cachaça esparramada. Mas teve um detalhe que ela me contou que me fez arregalar os olhos. O delegado chegou a desconfiar de mim no começo, minha filha. Ele achou que eu, com o sangue quente por causa da surra que a gente tinha levado, podia ter feito aquilo e fugido logo em seguida.
O meu coração gelou quando eu escutei isso, porque ela nunca tinha me contado. Mas a minha mãe, esperta no meio daquele desespero todo, levou os policiais e apontou o dedo para a sanfona do meu pai, que ainda estava lá, toda destruída a machadadas e jogada no canto. Ela explicou para o delegado que aquela violência bruta tinha acontecido na noite anterior e que o menino tinha fugido de casa apavorado logo em seguida, muito antes do Valdir voltar embriagado de madrugada. Aí a história bateu. Como o delegado conhecia muito bem a fama de homem ruim e pinguço do Valdir, não teve mais investigação direito. Tudo foi dado como um acidente trágico. O laudo final cravou que ele, bêbado e desequilibrado, caiu no chiqueiro de madrugada e não conseguiu levantar. Ninguém desconfiou da viúva machucada que chorava pelos cantos. Ninguém foi preso. E foi assim, com o inquérito fechado e o monstro enterrado, que ela tomou a decisão. Ela guardou aquele segredo a 7 chaves, engoliu a seco o pavor e o sangue daquela noite, trancou a fazenda e foi atrás de mim, na capital. Ela decidiu que a vida da gente precisava recomeçar do zero e que eu nunca, jamais, precisaria saber o preço absurdo que ela pagou pela nossa liberdade. Eu fiquei ali, paralisado na beirada daquela maca. A cabeça da gente não consegue processar uma coisa dessas na mesma hora. Ela fechou o olho, esperando eu levantar da cadeira horrorizado. Esperando eu virar as costas e ir embora, sentindo nojo dela. A respiração dela estava tão curtinha que o peito mal subia. Mas minha filha, o amor de um filho que conhece a própria dor fala muito mais alto que qualquer julgamento da terra. Eu não levantei e não fui embora. Eu me debrucei por cima daquela cama de hospital. Eu abracei o corpo magrinho dela, afundei o meu rosto no pescoço dela e chorei. Mãe, eu falei no ouvido dela com a voz embargada. Pelo amor de Deus, tira essa ideia ruim da cabeça. A senhora não está sendo castigada por nada. Doença não é castigo de Deus. O câncer é uma infelicidade da vida. A senhora sabe disso. Tem tanta gente boa nesse mundo, tanta criança inocente que sofre com essa doença. Não é porque Deus está punindo elas. A senhora não é um monstro. A senhora foi o meu maior escudo. A senhora me deu a vida 2 vezes. Ela deu um sorriso muito fraco, com os olhos cheios d'água, e passou a mão fria no meu rosto. Eu sei, tiãozinho. Ela sussurrou com dificuldade. Eu não tô brigada com Deus. Eu já conversei com ele. Já pedi perdão, de joelho dobrado por ter tirado uma vida, mesmo sendo a daquele homem. Ele conhece o coração apavorado de uma mãe. Eu sei que ele me perdoou e que vai me recolher em paz lá no céu. Mas eu precisava tirar isso do peito para você. Aí ela apertou a minha mão com uma urgência muito grande. O olhar dela ficou sério, quase desesperado. Mas você tem que me prometer uma coisa, Tião. Um segredo de túmulo. Você jura por tudo que é mais sagrado que essa história morre aqui, só entre eu e você? A sua mulher não pode saber. E principalmente o Manuel. O Manuel não pode nem sonhar com isso, meu filho. Se ele soubesse do que eu fui capaz, ele ia achar que dormiu a vida inteira do lado de um monstro. Ele ia ter nojo de mim. Me promete, Tião. Esse sempre foi um assunto nosso, filho. Eu jurei. Jurei segurando as mãos dela. Morre comigo, mãe. O alívio tomou conta do rosto dela, quando a Rosa me perguntou, aflita, o que a gente tanto conversava antes dela partir. Eu engoli o choro e, cumprindo a promessa que fiz no leito de morte, menti para minha mulher. Falei que a mãe só tinha chorado as mágoas do bebezinho que a gente tinha perdido lá na roça, lamentando não ter me dado irmãos. A Rosa me abraçou forte, chorou comigo e nunca, em tempo algum, desconfiou da verdade. A mãe fechou os olhos poucos dias depois. Ela partiu quietinha, livre do peso que carregou a vida inteira. Os anos foram passando. 7 anos depois da partida da minha mãe, o seu Manuel também nos deixou, e ele morreu com o coração em paz. Amando a minha mãe acima de tudo, levando a imagem mais pura daquela mulher
sem nunca sonhar com a cruz que ela carregou. Mas se você acha que a vida cansa de testar a gente, minha filha, é aí que a gente se engana. O tempo rodou, eu fui envelhecendo, meus filhos cresceram, os netos chegaram e o mundo virou de ponta cabeça. Veio aquela praga, aquela doença invisível que trancou o mundo inteiro dentro de casa, que fez todo mundo cobrir o rosto, o tal do Covid. E essa peste não passou longe da minha porta, não. A doença entrou na nossa casa e pegou nós dois. Pegou a mim e pegou a minha Rosa. Nós dois fomos parar no hospital. Faltou o ar. O pulmão chiou. Eu lutei, minha filha. Eu lutei de dar dó. Cheguei na beirada da morte, conversei com Deus, mas voltei. Só que a minha Rosa, a mulher da minha vida, a moça do vestido rodado que eu conheci na padaria, ela não aguentou a tristeza. Daqueles dias é uma coisa que eu não tenho nem vocabulário para te explicar. A gente perdeu o nosso alicerce. E a pior dor, o maior desespero do mundo, foi a gente não poder se despedir. Não teve velório. Não teve caixão aberto para eu dar um último beijo na testa dela. Não teve abraço na família. O caixão saiu do hospital lacrado, num protocolo frio, e desceu na terra sem ninguém poder chegar perto. Os meus filhos, os meus netos. Nós sofremos demais da conta. Nós choramos separados, cada um no seu canto, engolindo a dor de uma despedida roubada. Foi o período mais duro que eu já atravessei. E olha que eu já vi a maldade de perto, como você bem sabe. Quase que eu fui embora de tanta tristeza junto com ela. Mas Deus ainda queria que eu ficasse um pouco mais por aqui. Talvez para ver meus bisnetos nascerem. Hoje eu tô aqui, com os meus 72 anos nas costas. A saudade da Rosa mora comigo todo santo dia, senta comigo na mesa, dorme comigo na cama. Mas a casa não é triste, não. Meus filhos não saem daqui, os meus netos e bisnetos entram correndo pela porta da cozinha sujos de terra pedindo pão, e a casa tem vida. E sabe a minha sanfona vermelha? Ela está aqui, do meu lado, a mesma que a minha mãezinha comprou, e tenho certeza que se não fosse aquele psicopata do meu padrasto, eu ainda teria de lembrança a sanfona do meu pai. E por falar no meu pai, talvez você que me acompanha desde o começo esteja se perguntando: mas Tião, e o pedaço de chão de vocês? Aquela casa de taipa, aquele terreno bom onde você e o Firmino suavam a camisa para plantar a roça de milho. O que foi feito de tudo aquilo? Olha, minha filha, quando a mãe juntou os trapos com o Valdir lá no passado, aquele nosso terreninho de milho acabou sendo anexado. Virou parte da propriedade imensa dele. Então, no dia que aquele senhor rico comprou a fazenda inteira de porteira fechada, o nosso chão de terra foi no negócio junto com o resto. A casinha de taipa, com os anos e as chuvas, deve ter desmanchado e virado barro de novo. Mas o valor daquela terra não se perdeu. O suor do meu pai, derramado em cada fileira de milho que a gente colhia, entrou na soma daquele dinheiro que salvou as nossas vidas. Eu gosto de pensar que a terrinha humilde dele ajudou a comprar a nossa casa de tijolo na capital, ajudou a erguer as padarias e a alimentar todos os netos e bisnetos que ele não pôde conhecer em vida. O fole da sanfona já não é mais durinho. As teclas tão amareladas pelo tempo e a artrose judia um bocado, quase não deixa mais os meus dedos correrem pelas notas. Mas quando o sol vai baixando, eu sento no meu banquinho de madeira na varanda. Pelo menos a tradição não morreu, viu? 2 dos meus filhos aprenderam comigo e hoje tocam, que é uma verdadeira beleza. Mas ó, se você pensa que foi o Firmino, logo ele que carrega o nome do avô, que pegou amor pelo fole, você se engana redondamente. O Firmino virou doutor, estuda muito, não é muito chegado num barulho de sanfona, não. Ele prefere mesmo é a calmaria do consultório. Quando eu puxo o primeiro acorde daquelas valsas antigas, eu fecho o olho. Eu sinto o cheiro de café torrado da minha mãe Carmen, sinto o cheiro de pão doce da minha Rosa, e sinto a mão grande do meu pai Firmino pousada no meu ombro.
Eu sou um homem que sobreviveu à maldade, que guardou segredos pesados e que conheceu as maiores dores que o mundo tem para oferecer. Mas eu também fui o homem que mais amou e foi amado nessa vida. Hoje, depois de tantos anos, a minha família já sabe da nossa história completa. Só depois que a minha Rosa se foi, é que eu reuni os meus filhos para contar a verdade. Eles sabem o que a minha mãe precisou fazer para a gente conseguir chegar até aqui. É claro que a gente não sente orgulho disso. Foi uma coisa muito feia, uma tragédia pesada demais. Mas nós também não somos cegos e nem ingratos. Nós temos a plena consciência de que a nossa família acabou se beneficiando financeiramente de tudo isso. E isso já vem amparando gerações. O dinheiro da venda daquelas terras foi a semente de todas essas panificadoras que os meus filhos e netos tocam hoje em dia. Se não fosse por aquele desfecho, a nossa jornada teria sido de um sacrifício sem tamanho, uma luta muito mais amarga. Mas não tem o que fazer, não é mesmo? O que está feito, está feito. Como a saudosa Dona Lourdes costumava dizer, não adianta chorar pelo leite derramado. Por isso eu entendo a minha mãe e perdoo ela com toda a força da minha alma. Não passa nem um segundo pela minha cabeça julgar aquela mulher. É duro dizer isso em voz alta, sabe? Mas a pura verdade é que se ela não tivesse feito o que fez, possivelmente era ela quem teria sido morta naquela noite escura. A gente liga a televisão hoje em dia e as notícias nos jornais são sempre as mesmas, não é? Mulheres apanhando dentro de casa de portas fechadas, mulheres perdendo a vida na mão de homem covarde. A minha mãe ia ser só mais uma estatística triste daquela época se não tivesse tirado força de onde não tinha para lutar pela própria vida. Se essa história do velho Tião tocou o seu coração de alguma forma, deixa aqui o seu comentário. Eu peço para os meus netos lerem para mim de noite. Compartilha esse vídeo com quem precisa escutar, que a vida é curta demais para a gente não amar quem está do nosso lado. E se inscreve aqui no canal dos avós, o pessoal está quase chegando a 100 mil inscritos. Que Deus abençoe você, a sua casa e os seus.